dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Vou estar lendo algo de Deus aqui para vocês. Eu ia para a consagração, mas eu tenho que sair cedo para trabalhar. Aí minha esposa foi para a consagração. Nós precisamos nos consagrar com Deus. Aí vou ler essa palavra aqui. Orei ali, assisti o pastor Antônio Júnior. Orei também junto com ele. E aqui em Tiago, no livro de Tiago, o livro de Tiago é um livro pequenininho do Novo Testamento. É um livro pequenininho, ele só tem cinco capítulos, se eu não me engano, 5 capítulos, o livro de Tiago, mas é um livro profético, um livro abençoador. E um livro que fala que devemos resistir a paixões. Que paixões é essa, irmão Jaú? Paixões do mundo. Muitas das vezes a gente abre mão das bênçãos de Deus, do valor, dos princípios de Deus, e estamos se apaixonando por esse mundo que não nos pertence mais. Então, vou ler aqui para vocês, meus irmãos. Aqui, Tiago 5 e o versículo 10 e o 11. Mas, irmãos, tomais por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E o 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olha aí, não é eu que estou falando não. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Meu Deus, forte. E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Muitas das vezes nós damos conselho. Eu me lembro que há uns tempos para cá, todos os dias eu falava com meu filho, mandava mensagem, falava para ele: filho, volta para os caminhos do Senhor, você é um levita da casa de Deus. E vou falar uma coisa para você que é levita, hein? Ora, jejua, fica firme, porque é os levitas que o demônio quer tomar dentro das igrejas, tá? É vocês que cantam louvores. Louvar a Deus dentro de uma igreja não é brincadeira não, tá? É coisa séria. Então, tomem cuidado, consagre a sua vida a Deus, porque o inimigo de nossas almas, não vou nem falar o nome dele, para não dar essa ênfase a ele, eu vou falar o inimigo de nossas almas, que também é inimigo de Deus. Ele quer, meu Deus, é forte, hein? Ele quer tomar os levitas da casa de Deus. Meu filho era levita. Meu filho aprendeu na igreja a cantar, a tocar violão, a tocar todos os instrumentos dentro da igreja. Nunca foi um curso. Isso era um dom que Deus deu para ele. Quando você tem um dom que Deus te dá, abraça esse dom. Abraça esse dom que Deus te dá. É o dom que Deus dá. Vou fazer outra pergunta. Você está preparado para perder algo? Está preparado? Eu sou chamado de sorriso na igreja, mas não sou esse homem forte, sorridente, não. Quem me dá essa força é o Senhor Jesus. Muitas das vezes eu choro porque eu sou homem, sou carne, sou osso. Tem um versículo na Bíblia, que até me fugiu a memória, que um dia Jesus chorou. Jesus chorou. Imagina eu, Jaú, um homem sentimental, frágil, que nós somos frágeis, nós não somos nada. Nós vivemos a misericórdia de Deus. Se ele falar assim, desliga o oxigênio dele, acabou. E eu tenho consciência disso. E muitas das vezes as pessoas, eu vivo botando mensagem, não é para me exibir não. Eu olho aqui, eu leio a Bíblia, eu estudo aqui
para poder botar as mensagens lá dentro da palavra de Deus, para não prejudicar ninguém, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, mas se você não interpretar ela bem interpretada, você acaba com uma pessoa, se destrói a pessoa. Então, ela corta para os dois lados, está cortando para mim aqui agora. Ai de mim se eu estiver falando algo aqui que não seja de Deus. Está aqui na palavra, a Bíblia está aqui, ó. Está aqui, a Bíblia está aqui. Estou lendo para falar. Eu estou pedindo a Deus palavras para botar na minha boca, que às vezes foge. As pessoas procuram ir para a igreja porque acham que a igreja vai abençoar a vida delas. Eu costumo dizer que eu tô bastante tempo na igreja. Eu nunca fui criado, eu não tive esse privilégio de ser criado num berço evangélico. Mas eu criei os meus filhos num berço evangélico. Eles desviaram, não é problema meu, é deles. Mas a minha parte de pai tem que ser feita. Tenho que orar, eu tenho que buscar. E eu tive a certeza, a confirmação da salvação deles. Mas foi sacrifício, não é fácil não. Eu e minha esposa, a gente ora, a gente busca, a gente consagra a nossa casa. A gente consagra a nossa casa. Eu sinto uma paz quando eu estou dentro da minha casa. Não sei porquê. A minha casa é um pedacinho do céu. Quando eu estou na casa de alguém, pode ser de outras pessoas, eu não me sinto bem, eu não durmo direito, não sei o que é isso, eu não sei explicar. Mas quando eu entro dentro da minha casa, eu sinto paz, uma paz que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Vamos lá. Você vê aí, a gente às vezes espera uma bênção de Deus. Eu vou dar um exemplo de um homem que foi escolhido por Deus para salvar a vida de milhares de pessoas. Moisés, homem de Deus. Tinha fé no Messias que vinha, que é Jesus, mas não viu. Ele não viu, mas ele já acreditava nesse Messias, ele já cria nesse Messias. Entendeu? Moisés foi um homem temente a Deus, um homem que obedecia, mas mesmo assim ele não entrou na terra prometida. Ele levou 40 anos naquele deserto, com aquele povo, falando no ouvido dele. Poxa, Moisés, você tirou a gente de lá, a gente era escravo, mas a gente tinha comida, a gente tinha tudo lá, mas era escravo. E Deus enviou Moisés para libertar aquele povo e prometeu àquele povo uma terra que manava leite e mel. Mas aquele povo, pela ignorância, via os milagres de Deus, via o maná cair do céu, via a água brotar nas rochas. Mas mesmo assim, quando passava uma provazinha, quando passava um apertozinho, ia para o ouvido de Moisés. Moisés, vamos morrer aqui no deserto. A culpa é sua, Moisés. Fizeram até bezerro de ouro para adorar. Quando Moisés foi ao monte, junto com Josué, deixou Josué no caminho e foi ao monte. Josué é o sucessor de Moisés. Josué é o que foi um dos espias, dos 11. Josué e Caleb, se eu não me engano. Foi um dos 10 espias, ou 11, 12, que Jesus enviou para sondar a terra de Canaã. E desses que foram, só Josué e Caleb que falaram que seria possível conquistar aquela terra. Foi aonde Moisés montou o seu exército e lutou por 40 anos naquele deserto, enfrentando guerras, enfrentando desafios, até chegar o momento de ficar entre o exército do Egito, de Faraó, e o Mar Vermelho à tua frente. E ali, mais uma vez, o povo desacreditou. Não creram num Deus que tinha, vivo, que fazia tudo acontecer. Mais uma vez, aquele povo murmurou contra Moisés, dizendo, vamos morrer aqui. E Moisés, com aquela fé inabalável, tomou no teu cajado e olhou para o céu e falou, vocês nunca verão o povo do Egito. E ali o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel passar. E
quando todos passaram e o exército do Egito foi passar, o mar se fechou. Ainda tem gente, filósofos, estudantes, cientistas, que ainda debatem ainda esse milagre de Deus, um grande milagre, um grande acontecimento, que ainda falam que tem um vento naquela data específica que o mar se abre. Ainda tem pessoas que ainda falam isso ainda. Realmente, tem uma época que aquela região, o mar, ele se abaixa mesmo, dá para você andar. Mas nada se compara ao dia do acontecimento, para Deus livrar o povo do exército do Egito, esperar aquele povo todo passar e depois fechar o mar, matando o exército do Egito. É forte o que eu estou falando. Não brinca não. Não é hora de estar brincando não. Eu sei o que eu estou passando, eu sei a dor que eu estou passando. Às vezes quando eu lembro que eu não fui mais próximo dos meus netos, do meu filho, e às vezes quando eu lembro isso me dá uma tristeza tão grande. E quem me conforta é o Senhor. Não é meu irmão, não é irmã, não é amigos. Perdoa. Me perdoa. Toda palavra que você me falar, entendeu? Eu prefiro ouvir a palavra de Deus. Eu prefiro ouvir Jesus. Eu chego a pedir quando eu vou dormir, Senhor, faça eu sonhar algo para me ver. Igual aconteceu com a minha mãe, meu padrasto, quando eu fiz apelo e eles aceitaram Jesus. Eu sonhei que a minha mãe foi salva, meu padrasto foi salvo. E eu falei para minha esposa um dia antes, olha, você vai sonhar com eles. E meu neto, que hoje é meu filho, também sonhou. E sabe que eles foram salvos. Então, gente, eu deixei essa palavra aqui para vocês. O 11 é o 11 aqui, ó, o Tiago 11, o 5:11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram, os que sofrem. Ouviste qual a paciência, aquele que tem paciência, a paciência de Jó. Olha só, homem paciente, homem que perdeu. Nem se compara o que eu perdi para o que Jó perdeu. Nem se compara, eu não quero me comparar com ninguém. Mas, graças a Deus, eu tenho a consciência de um Deus vivo que me conforta, de um Espírito Santo que está 24 horas nos consolando. Então, isso, para que mais? Olha que a gente, às vezes, recebe muitas promessas, e tem promessa, o que tem de promessa nessa Bíblia, de Deus, mas muitas das vezes você não vai alcançar essas promessas. Moisés foi assim. Moisés foi um homem temente, obediente. Eu não aguentava nem 10 minutos com aquele povo falando no meu ouvido. Eu sou sincero, eu tinha chutado o balde lá. Mas Moisés aguentou 40 anos, firme. E mesmo assim, ele tinha a promessa da terra prometida e morreu antes. Não viu a terra prometida. Mas eu creio que ele está na glória, junto com o Senhor, que é melhor do que qualquer terra prometida. É estar na glória, junto com os anjos. Essa é a melhor promessa que nós temos que acreditar e a nossa Canaã. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenha todos um domingo abençoado na presença do Senhor. E que vocês possam entender, refletir. E aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, volta, porque as coisas que vêm por aí estão fora de controle. Só está no controle de Deus. E se você não estiver firme na presença, forte, você não vai suportar. Deus abençoe. Irmão Jaú, amo vocês, meus irmãos lindos. E aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, volta, porque as coisas que vêm por aí estão fora de controle. Só está no controle de Deus. E se você não estiver firme na presença, forte, você não vai suportar. Deus abençoe. Irmão Jaú.
Amo vocês, meus irmãos lindos.